A paz do Senhor, meus irmãos, estou de volta aqui com vocês para a gente continuar falando sobre ética cristã do curso básico do Seminário Teológico Rema. Na semana passada, a gente conversou aqui sobre a ética do Sermão do Monte, começamos a falar sobre isso e hoje a gente vai dar continuidade falando a segunda parte. Na primeira parte, eu falei das 4 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E hoje, para a gente poder dar continuidade, vamos começar com bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como você lembra, na semana passada, quando eu falei da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, eu expliquei que praticar a justiça é manifestar o amor de Deus ao próximo, é dar ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Isso é praticar a justiça de Deus. Só que quando a gente fala de ter misericórdia, a gente dá um passo além, porque ter misericórdia implica em colocar-se no lugar do outro, tratando os seus problemas como se fossem nossos, é adotar o problema alheio. Alguém já disse, né, que misericórdia é a capacidade de colocar o coração na miséria alheia. O que significa isso, Ivan? Ter misericórdia é sentir a dor do outro, é se angustiar com a angústia do outro, é sentir a mesma tristeza que o outro sente, é orar pelos problemas daquela pessoa como se eu estivesse orando pelos meus próprios problemas. Já reparou como é que você ora, como é que nós, na verdade, oramos pelos nossos problemas? Nós gastamos tempo, nós choramos, nós apresentamos a Deus aquilo. Mas às vezes, quando a gente ora pelo problema de um amigo, uma oração de 5 minutos é suficiente. Misericórdia é adotar o problema do amigo, é pegar aquele problema, pegar as angústias dessa pessoa como se fossem nossas. Por tudo isso, a gente percebe que a misericórdia não é uma virtude natural do ser humano. Por quê? Porque a nossa natureza ela é egoísta. Nossa natureza é insensível. Nós pensamos sempre, primeiramente, em nós mesmos. Essa que é a verdade. Farinha pouca, meu pirão primeiro, é o que já dizia minha avó. Então, nossa natureza, o que ela quer é satisfazer-se, é chegar eu primeiro eu, depois eu, e se sobrar algum tempo, eu também novamente. Então, somente após o novo nascimento e com a graça do Espírito Santo, seremos realmente capazes de ser misericordiosos. Deu para entender isso? Alguém que não tenha o Espírito Santo em si, ele pode até praticar um ato de misericórdia aqui ou ali, em determinadas situações, quando ele julgar que aquela pessoa é digna da misericórdia dele. Mas a misericórdia da qual Jesus está tratando aqui é uma misericórdia para pessoas que nós julgamos indignas. Não apenas para as quais nós julgamos dignas, para as pessoas que a gente acha que merecem ter misericórdia, mas para qualquer outro. Por que Jesus fala isso? Porque você vai ver mais à frente que o parâmetro que Jesus nos dá para que nós tenhamos misericórdia é o próprio Pai. E a misericórdia do Pai para conosco foi uma misericórdia que nós não merecemos. Por causa do pecado, por causa da nossa natureza, o que nós merecíamos era a punição eterna. Mas Deus teve misericórdia de nós, sendo nós ainda pecadores, não merecendo essa misericórdia. Então, quando eu falo que somente com a graça do Espírito Santo podemos exercer esta misericórdia, eu estou querendo dizer exatamente isso. Que a misericórdia que Jesus quer que a gente pratique é uma misericórdia para com qualquer pessoa. Independente se a gente acha que essa pessoa é digna ou não. E a gente, pela nossa natureza, a gente não consegue fazer isso. Nossa natureza consegue até ajudar alguém que a gente acha que merece. Mas se não merece, nem adianta. Vamos ver aqui um pouco sobre como é que funciona a misericórdia na prática. Na prática, como é que funciona isso? Nós manifestamos a misericórdia advertindo pecadores sobre o inferno. Olha o texto. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles.
Judas, versículo 23. Você observa que apresentar o evangelho a alguém é resgatar essa pessoa do inferno, é exercer misericórdia. Porque aquela pessoa, o ser humano, ele está condenado ao inferno. Então, quando eu apresento Jesus para alguém, eu estou exercendo misericórdia. Então, o primeiro ato de misericórdia que nós temos que ter com as pessoas é apresentar Jesus para elas. É a primeira coisa. Como mais eu manifesto misericórdia? Estendendo a mão ao necessitado. É o que diz Tiago. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Tiago 2, 14 a 17. Você observa que a misericórdia ela é manifesta no ajudar, no dar abrigo, no dar pão, dar comida, dar uma roupa, dar o cuidado com aquele que necessita. Isso é exercitar misericórdia. E é uma coisa que parece fácil, mas não é. Não é. Porque geralmente, né, eu não sei você, eu estou te confessando, eu sei que eu tenho as minhas dificuldades. Mas às vezes a pessoa para a gente na rua e pede ajuda, a gente olha assim para a cara da pessoa e acha que tem a capacidade de fazer um raio-x na vida daquela pessoa e falar assim, essa pessoa vai pegar esse dinheiro que eu vou dar para ela, vai beber, vai tomar cachaça, então não vou dar nada para ela não. Eu já fiz isso. Você provavelmente já fez isso. Mas isso aí não é exercer misericórdia. Não cabe a nós julgar o que aquela pessoa vai fazer ou não. Cabe a nós apenas exercer misericórdia. É o que Tiago diz. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer para ela, Jesus te ama, Jesus te abençoe, se aquela pessoa está com fome. Se aquela pessoa está carecendo de cuidado. Então, a gente precisa aprender a estender a mão para o necessitado. Embora seja um sentimento, né, misericórdia é uma coisa que você tem que ter com você, um sentimento, ela só é válida se colocada em prática. Ah, meu Deus, estou coitadinho daquele menino, ele está lá, meu Deus, meu coração doeu porque eu vi aquela criança da rua. Tá, e aí, o que você fez? Jesus abençoa aqueles meninos que estão com fome lá. Manda alguém que dê um prato de comida para eles. Ele já mandou, era você. Precisamos aprender a exercer misericórdia. Como mais manifestamos a misericórdia? Oferecendo perdão a quem nos ofende. Efésios 4:32. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Exercer misericórdia é dar para uma pessoa aquilo que ela não merece. Porque quem nos ofende, quem nos faz mal, quem nos agride, essa pessoa, dentro da nossa lógica humana, essa pessoa merece o revide. Ela merece ser punida. Ela merece que a gente dê para ela um bom dos safanões. Mas exercer misericórdia dá para ela perdão. E isso é difícil. É complicado. Só que a gente precisa entender que perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude, é uma decisão. A gente decide perdoar. A gente pede a Deus graça, pede a Deus forças, mas é uma decisão, não é um sentimento. Ah, eu não senti no meu coração de perdoar. Não vai sentir nunca. Perdoar é uma decisão. Você escolhe se você perdoa ou se não perdoa. Não é fácil, mas é libertador. Quem perdoa se liberta de um fardo. O que mais? Socorrendo quem não merece. Esse texto é maravilhoso. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal vença o bem, mas vençam o mal praticando o bem. Romanos 12, 20 e 21. Olha que coisa tremenda. Aquela pessoa que te fez muito mal, aquela pessoa que te fez chorar, aquela pessoa que merecia o pior do pior do pior, de repente essa pessoa chega para você, você vê que aquela pessoa está passando dificuldade
E é você que Deus quer que estenda a mão para ela, que mate a fome dela, que coloque ela no carro e leve ela para o hospital. Isso é exercer misericórdia. Aquela pessoa que te fez tanto mal que você gostaria que ela morresse. E a gente pensa assim, estou dizendo que é o seu caso. Mas exercer misericórdia vai além do perdão. A misericórdia é pagar o mal com o bem. Isso é, como eu falei, a gente não é capaz de fazer isso sozinho. Somente com o auxílio do Espírito Santo. O que mais? Orando pelos outros, como oramos por nós. Foi o que eu disse no começo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3,12. E que entranhas de misericórdia é sentir dentro de você. O judeu, a ideia de entranhas para eles é uma coisa internalizada mesmo, uma coisa muito forte, é uma coisa que está no âmago, no coração dele. Então, entranhas de misericórdia é entranhável, aquela coisa que você não consegue arrancar de dentro de você. Está falando, isso tem que ser uma coisa, sentir a dor do outro. É como eu falei, um amigo teu te pede uma oração, porque o filho está no hospital, porque a esposa vai operar, e você dobra o teu joelho como se fosse a sua esposa que fosse operar, como se fosse o seu filho que estivesse no hospital. Você derrama as suas lágrimas, você não para de orar, você faz campanha e você se sacrifica em oração como se fosse por você. Isso é entranhas de misericórdia. A gente também exerce misericórdia não repassando informações caluniosas. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Tito 3,2. Coisa terrível é a calúnia. Coisa pior do que a calúnia é espalhar a calúnia. O caluniador, ele vai lá, faz o pecado dele, mas aí chega um crente que não está preparado espiritualmente, imaturo espiritualmente, pega aquela informação caluniosa e ele espalha. E aí difama uma pessoa, às vezes destrói um casamento, destrói um lar, por falta de misericórdia. Misericórdia, nesse caso, é pegar aquela informação e jogar no lixo. Não interessa se é mentira, não interessa se é verdade. Que proveito você vai ter em prejudicar a vida de alguém com uma calúnia? Misericórdia é não falar mal do outro, mesmo se for verdade. Você não é juiz de ninguém, eu não sou juiz de ninguém, não cabe a nós julgar. Nossa missão é perdoar, nossa missão é amar, nossa missão é abençoar. E às vezes a pessoa pode até ter cometido erro, ela pode até estar precisando de reconciliação com Deus, mas não cabe a nós isso. Não cabe a nós quebrar, né, o pavio que fumega, a cana trilhada, chegar e terminar de pisar em cima, destruir, apagar o pavio que fumega. O cara já tá ruim, o cara já tá na pior e o crente vai lá e não exerce misericórdia. Aí eu pergunto para você, ou você pergunta para mim, mas Ivan, por que devemos ser misericordiosos? Eu entendi, já é difícil, mas por que eu tenho que ser misericordioso? Primeiro, porque recebemos a misericórdia de Deus. Já começa por aí. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Por causa da misericórdia dele, ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Removeu nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu era legal, porque eu era bonito, porque eu fiz coisas certas, porque eu evoluí. Não, por misericórdia. Simples assim. Eu não merecia isso. Você não merecia isso. Mas Deus nos deu. Pura e simplesmente por misericórdia. Então nós devemos exercer misericórdia porque primeiro nós recebemos misericórdia. Nós devemos exercer misericórdia porque Jesus nos ordena. Sede misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Lucas 6,36. O parâmetro é Deus. Deus não te deu misericórdia quando você não merecia? Então, dê misericórdia para quem não merece. Também por causa do juízo. Não haverá misericórdia para quem não tiver misericórdia, para quem não tiver demonstrado misericórdia. Não
Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Tiago 2,3. Perceberam? Não haverá misericórdia para quem não manifestar misericórdia. E se tem uma coisa que eu e você precisamos é de misericórdia. A misericórdia divina, então, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus não manifestar a sua misericórdia para conosco, nós seremos consumidos. Só que se nós não manifestarmos misericórdia, Deus não manifestará misericórdia para conosco. E aí, seremos consumidos. Não quer ser consumido? Manifeste misericórdia. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente passa pelo texto bíblico, a gente vê que o coração ele é a morada das emoções. Né? Não se trata de um órgão, de um músculo, mas da morada das emoções. É do coração que a palavra vai dizer que procedem as saídas da vida. Em Mateus 12, Jesus afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que tiver dentro do teu coração, dentro da tua alma, coração da ideia de alma, você vai colocar para fora. E Jesus completa: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Mateus 12,35. Só que o coração deturpado do homem, ele é incapaz de tirar coisas realmente boas. Porque nosso coração está deturpado. O que diz a palavra? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 18, 19. Quem está falando é o próprio Cristo. É isso que sai do coração do homem. O coração do homem, ele tende para o mal. É como eu gosto de frisar que uma pessoa que não serve a Deus, ela pode até ter algumas atitudes de bondade, algumas atitudes de misericórdia, algumas atitudes de perdão, mas ela vai fazer isso com aquelas pessoas que ela julga merecedoras. Aquelas pessoas que passaram pelo crivo dele. Tudo que Jesus está falando para atitudes que nós não temos condições de fazer. Não somos capazes de fazer pela nossa natureza humana. Precisamos do Espírito Santo para isso. E ter o coração puro é uma delas, porque o nosso coração vai sempre tender para coisas como morte, adultério, maus pensamentos, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essa é a nossa natureza. Por isso, o sábio vai recomendar: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as tuas decisões, as saídas da vida, os caminhos que você vai tomar. O coração humano ele pode ser, primeiro, insensato. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:21. Coração do homem, insensato. O coração do homem, ele é enganoso. Está lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O coração do homem é infiel. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Reparou o que o coração infiel faz? Ele se aparta do Deus vivo. Hebreus 3:12. O coração também do homem é perverso. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento. Mas o perverso de coração estará em desprezo. Provérbios 12:8. O coração do homem é soberbo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:5. Essa é a natureza. Diante dessa triste realidade, fica fácil a gente concluir que ter um coração puro não é uma tarefa fácil. Porém, não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus não diria para a gente que somos bem-aventurados por termos um coração puro. Não existe uma fórmula mágica para purificar o coração.
mas atitudes reais e concretas, que precisam ser encaradas com seriedade pelo cristão. Vamos lá, primeira atitude. Como purificar o coração é a pergunta. Lavando-o no sangue de Jesus. É o primeiro passo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7. Esse é o primeiro passo. O homem está morto no pecado, sujo e imundo pelo pecado. Ele só pode se purificar pelo sangue de Jesus. Esse é o passo 1. Qual é o próximo passo? Uma vez que o homem que estava afastado de Deus, ele tem um encontro com Deus e agora ele foi purificado pelo sangue de Jesus, foi limpo pelo sangue de Jesus. O que ele tem que fazer agora para purificar o coração? Clamar a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. É o segundo passo. Oração, clamor, pedido, súplica, reconhecer diante de Deus a necessidade de purificar o coração. É o desejo, começa na oração. O que mais? Amando a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Não é ser um mero leitor da palavra, mas é um praticante fiel da palavra. Esconder a palavra no coração é internalizar a palavra de Deus. Ela é fazer com que ela faça parte da sua vida, é colocar, lembra da entranhas de misericórdia? É entranhar a palavra de Deus em você. E aí você se torna um praticante ativo. E o que mais? Com o auxílio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Repararam que tem uma sequência? O homem precisa ter um encontro com Deus para poder ser lavado pelo sangue de Jesus. O homem precisa clamar, depois que ele é lavado pelo sangue de Jesus, ele precisa começar a orar e clamar a Deus que o ajude. Então ele precisa internalizar a palavra de Deus em seu coração e o auxílio, junto com o auxílio do Espírito Santo. Reconhecimento de que Jesus é Deus, oração, palavra e o Espírito Santo. Segredo para ter um coração puro. É impossível purificar o coração sem antes ser pobre de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça e ser misericordioso. Por quê? Quem não é pobre de espírito é soberbo, não tem um coração puro. Quem não chora não reconhece seus problemas diante de Deus, não tem um coração puro. Quem não é manso não tem um coração puro. Quem não tem fome e sede de justiça, não pratica a justiça, não tem um coração puro. Quem não é misericordioso não tem um coração puro. Então, para ter um coração puro, tem que ser pobre de espírito, tem que chorar, tem que ser manso, tem que ter sede e fome de justiça e tem que ser misericordioso. Tá pensando que era fácil? Vamos dar continuidade? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa parte ela é muito interessante, porque ela vai falar de uma coisa que é muito, mas muito peculiar a todos nós. O homem, por sua natureza, ele está em constante guerra. Tiago, ele de uma maneira muito interessante, ele vai dizer que o homem está em guerra. Primeiro, com o próximo. Depois, com ele mesmo, com o próprio homem. E por último, com Deus. Olha o texto. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, o homem com o próximo? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, o homem com ele mesmo. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. O texto continua. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Guerra com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4, de 1 a 4. Guerra com o próximo, guerra consigo mesmo, com seus sentimentos, com seus valores e automaticamente guerra com Deus. É impossível ter paz com o próximo se o homem primeiro não tiver paz consigo. Não tem como. Como é que ele vai ter
paz nos seus relacionamentos com as pessoas se ele não tiver paz interior. Só que é impossível ao homem ter verdadeira paz interior se ele não tiver paz com Deus. Não tem como. É necessário que haja paz com Deus, paz interior, para ter paz com o próximo. Então a gente vai ver primeiro, paz com Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ter paz com Deus é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. É reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É se entregar a Ele, é pacificar o relacionamento com Deus. Só assim. Quando se recebe Jesus como Salvador, quando se é justificado por Cristo, quando se é lavado pelo sangue de Jesus, o homem então ele passa a ter paz com Deus. Acaba a guerra entre Deus e o homem. Agora é possível o homem ter paz pessoal, paz com ele mesmo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Curioso desse texto, que chama a atenção, é que fala de paz que excede a todo entendimento. Preste atenção. Quando você tem um problema e esse problema tira a sua paz, então esse problema é resolvido. Automaticamente você tem paz. Se alguém lhe perguntar por que você está em paz, você sabe qual é a resposta. Porque o meu problema foi resolvido. Então você tem entendimento, você sabe o porquê você tem a paz. A paz que excede o entendimento é uma paz que você não tem como explicar. Significa que a paz que Deus dá é uma paz independente da solução do problema. O problema continua lá, a situação não foi resolvida, mas você tem paz. Por que você tem paz? Eu não sei, o problema está aí. Mas o problema continua no lugar? Sim, continua, mas eu estou em paz. A paz que só Deus pode dar. Isso é a paz que excede de todo entendimento. Só que por que tem tanto crente que está lutando com Deus, consigo, não tem paz consigo? Por quê? Porque Deus apresenta essa paz para a gente. Mas somos nós que temos que decidir se queremos. Parece estranho, né? Como é que a gente não vai querer a paz de Deus? Pois é. Mas muitos de nós ainda lutam contra Deus para receber essa paz de Deus. Por isso que Colossenses 3,15 diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Aqui tem duas pérolas nesse texto. A primeira é permitam. Então eu que decido se eu vou ter paz. Se a paz de Deus vai governar a minha vida ou não. E a segunda está ali, ó. Ser agradecido. O que significa isso, Ivan? Você que sabe como é que faz para ter paz? Seja grato por aquilo que você tem. Lembra lá de Tiago? De onde vêm as guerras que há entre vós? Porque vocês cobiçam e não têm. Quem está satisfeito com o que tem, quem é grato por aquilo que tem, não está em guerra, está em paz. É o texto que complementa Tiago. Aí o segredo da paz do crente, a paz pessoal que a gente pode ter, que Cristo nos oferece. Ele nos oferece a paz, mas somos nós que temos que aceitar essa paz e permitir que ela nos governe. Como? Sendo grato. Agradecendo a Deus pelo que tem. Ah, o emprego não é o que eu gostaria. Senhor, obrigado por esse emprego. Ah, o salário não é bom. Senhor, obrigado por esse salário. Ah, esse carro, empurro mais do que ando nele. Senhor, obrigado por esse carro. Não estou dizendo que você não possa buscar melhorar. Que você não possa buscar crescer, não possa buscar melhores condições. Mas que você precisa ser grato por aquilo que você tem. Consequentemente, você vai ter paz com o próximo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Assim, o pacificador é alguém que, antes de tudo, tem paz consigo, paz com Deus e paz com o próximo. Afinal, ninguém pode dar aquilo que não tem. Como é que ele vai poder pacificar se ele mesmo não tem paz? Você só pode dar aquilo que você tem. E para poder ser um pacificador, você tem que ter paz com Deus, paz contigo, com você mesmo, e paz com o próximo. É o que a palavra diz. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos.
Lucas 6:44. Não tem como dar paz se eu não tiver paz. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então você percebeu aqui que há uma sequência lógica. Primeiro, o homem precisa ter paz com Deus. Depois ele precisa ter paz consigo. E agora ele tem paz com o próximo. Já que agora ele tem essas três características da paz com Deus, com ele e com o próximo, ele agora pode ser um pacificador. E como é que ele vai agir? Como é que ele vai pacificar? Em três frentes. Primeiro, ele vai pacificar o homem com Deus. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. O que é isso? Segundo aos Coríntios 5,18. O que é isso? Reconciliar os outros com ele. É promover a paz dos outros com Deus. Isso é pacificar. Pregar o evangelho é obra de pacificação. O homem, promover a paz é pacificar o homem com ele mesmo. Salmo 37:30 diz que o justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. As palavras certas, os conselhos sábios, eles ajudam a pessoa a buscar paz interior e também a pacificar o homem com o próximo. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Provérbios 29:8. Então você percebeu que há uma sequência. O homem tem que ter paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo, para que ele possa pacificar o homem com Deus, pacificar o homem consigo e pacificar o homem com o próximo. Percebemos assim, então, que promover a paz é um indicativo da nossa própria situação, já que para ser reconhecido como filho de Deus é preciso viver como tal. E como é que vive o filho de Deus? Tendo paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. O reconhecimento na vida do crente de que ele é um filho de Deus, o que faz com que as pessoas vejam que o crente é um filho de Deus, é a paz. Paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Não há como reconhecer alguém como sendo filho de Deus se ele não tiver paz com Deus, se ele não tiver paz interior e se ele não tiver paz com o próximo. Ética cristã, difícil, não é? É a palavra. Seguindo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança mostra a loucura que vive a nossa sociedade, a humanidade, porque pela lógica, a pessoa que comete a injustiça é que deveria sofrer perseguição, e não a pessoa que é justa. A pessoa justa tem que ser aplaudida. Olha o que Paulo diz sobre isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os homens que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Por que é loucura? Porque lá fora as pessoas inverteram. Quem pratica a justiça é perseguido e o injusto é louvado. Quando o correto seria o injusto ser perseguido e aquele que pratica a justiça ser louvado. Jesus sabia disso. Ele sabia que promover a justiça acarretaria em retaliações do inferno. O inferno não é ficar parado quando você praticar a justiça. Ele sabia que isso poderia causar tristeza no coração dos muitos crentes, provocar medo e fazer com que alguns cristãos simplesmente desistissem. Não é à toa que a palavra de Deus ela vai trazer muitos ensinos sobre provações, sobre perseguições, tribulação, porque a perseguição é uma provação, ela é uma tribulação que o crente passa. Então, você percebe que a palavra é rica quando ela fala de tribulação, perseguição, de provação, daqueles que têm fome e sede de justiça. Na palavra a gente pode aprender, por exemplo, que a vida cristã não é um mar de rosas. No mundo tereis aflições. João 16:33. Já começa por aí. Aceitou Jesus? Opa! Parabéns, Deus te abençoe. Se prepare porque vai ter luta. E a vida não é um mar de rosas. A vida cristã, ela passa por dificuldade. Você vai passar por aflições, porque Jesus disse que seria assim. Ele não disse que pode ser que você tenha, então alguém pode ter, outro não tem. Nós vamos ter.
em algum nível, alguns em maior grau, alguns em menor grau, alguns em determinadas áreas, outros em outras, mas todos teremos aflições. Está na palavra, não tem jeito. O que mais? As perseguições produzem esperança. Alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. 1 de Pedro 4,13. Você vê que a perseguição provoca esperança. Por quê? Se nós somos participantes do sofrimento de Cristo, ou seja, se somos perseguidos por causa de Cristo, se sofremos, somos atribulados, somos provados por causa de Cristo, nós podemos ter esperança de que também veremos a sua glória. A perseguição provoca esperança. As perseguições, isso é tremendo, as perseguições nos aperfeiçoam. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, Romanos 5, de 3 e 5. Você observa que é uma sequência. Mas Ivan, aí é tribulação. Perseguição é o quê? Provação é o quê? Tribulação, é luta, é dor, é dificuldade. Provocar, essas situações, está dizendo na palavra, vai te aperfeiçoar. O que vai produzir? Paciência. A paciência vai produzir a experiência. A experiência é a esperança, e assim você vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado. A perseguição nos capacita. Isso é tremendo. Olha que esse texto maravilhoso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4. Ou seja, a consolação que você recebe de Deus quando você está em luta, quando você está na provação, quando você está sendo perseguido, quando você está atribulado, essa consolação você vai utilizar para cuidar de uma pessoa que está nessa mesma situação. É o caso da pessoa da mãe que sofreu a dor de um filho, e eu calculo, não quero calcular, não tenho como imaginar isso, Deus me livre, mas eu imagino que seja talvez a pior das dores, a mãe que perde um filho, e ela é consolada por Deus, porque Deus é o Deus de toda consolação, e aí ela conhece uma outra mãe que também perde o filho, então a mesma consolação que Deus aplicou na vida dela, que Deus derramou sobre a vida dela, ela vai ser um instrumento para consolar aquela outra mãe. E depois, aquela outra mãe vai passar adiante, vai passar adiante, vai passar adiante, vai passar adiante. É maravilhoso. É o poder que a luta, que a perseguição, que a dor tem. Como é que Deus pega uma coisa tão ruim quanto uma perseguição, quanto uma luta, uma tribulação, e transforma isso num instrumento de aperfeiçoamento, de capacitação do crente? Deus é maravilhoso. A perseguição faz o reino de Deus crescer. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos 11, 19. Após a morte de Estevão, começa uma perseguição. E os crentes dessa época aí, eles não tinham a noção de que o evangelho deveria ser pregado aos gentios. Por isso diz que eles não anunciaram a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Eles achavam que só tinham que anunciar o evangelho aos judeus. Por isso que está escrito isso. Mas você observa que foi a perseguição que eles sofreram depois da morte de Estevão que fez com que eles chegassem a Antioquia. E Antioquia é de onde Paulo sai para o mundo. É de onde começam as viagens missionárias. Antioquia é o berço, é o local onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Então você observa que a perseguição faz o reino de Deus crescer. As perseguições não podem nos separar do amor de Cristo. Esse texto, Romanos 8, é tremendo. 8,35 é: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essas coisas não têm poder de nos separar do amor de Cristo, mesmo na tribulação, porque às vezes as pessoas pensam assim:
que estão no momento de angústia, que estão no momento de tribulação, de perseguição, ou de fome, ou de nudez, ou de perigo, ou de espada, e pensam assim: Deus não me ama mais. Deus esqueceu que eu existo. Eu devo ter feito alguma coisa que fez com que Deus deixasse de me amar, mas a palavra diz que nada disso nos separa do amor de Deus. Significa que Deus não deixa de amar você simplesmente porque você está na tribulação, na angústia ou na perseguição. É maravilhoso. E aí o Isaías 43 vai complementar essa ideia quando ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Isaías 43, 2. Nós não passamos pelas lutas sozinhos. Você está com Deus. Se for para passar pela luta, pode ter certeza, Deus vai passar contigo. Se Deus não for te livrar daquela luta, porque Ele até pode te livrar, mas se não for para te livrar, Ele vai estar contigo. É fato que ninguém deseja sofrimento. Porém, aqueles que professam sua fé em Cristo sempre estarão sujeitos a perseguições, injúrias, mentiras daqueles que odeiam a justiça de Deus. Não, agora guarde isso. Não devemos ter medo das perseguições. Na verdade, nós temos que nos alegrar porque elas são um privilégio. É isso, Ivan. De onde você tirou isso? Foi o próprio Jesus que disse. Olha como ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Você percebe que ele diz que a gente tem que se alegrar. Por que se alegrar? Seu galardão vai ser grande. Você quer um galardão grande no céu? Aí o segredo. É aquilo que você faz. Ele está dizendo as suas atitudes, os seus atos vão te dar um galardão. Mas ele diz que aqueles que sofrem perseguição por amor de Cristo devem se alegrar porque o galardão vai ser grande. Mas não apenas isso, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está dizendo o seguinte: você vai fazer parte do rol da fama dos perseguidos. Isso é um privilégio. Está lá no mesmo retrato, na mesma foto com Isaías, que morreu cerrado, com os profetas que foram perseguidos, tantos outros que foram perseguidos e foram mortos por causa do amor a Deus, junto com Jeremias, junto com todos esses que sofreram e que receberão de Deus um grande galardão. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou encerrar a matéria falando do final do Sermão do Monte. Já terminei a parte das bem-aventuranças. Na próxima aula eu vou falar aqui um pouco da prática do Sermão do Monte mesmo, né? De como Jesus ele vai pegar pensamentos da lei, como vai pegar as normas e vai reinterpretá-las. Me aguarde. Na próxima aula a gente vai ter uma aula bem bacana para a gente poder encerrar essa matéria, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até a próxima aula. Paz.